Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar e eu começo te perguntando: você sabe como agir em situações de emergência? Em momentos críticos, pessoal, todo o segundo conta. Cada momento é importantíssimo e a informação de qualidade salva vidas. Por isso que o foco da nossa consulta de hoje é descomplicar os primeiros socorros. Como identificar uma situação de emergência, o que a gente deve avaliar, como que a gente deve guiar ali os nossos pensamentos para a tomada de decisão e de que forma que a gente consegue cuidar da situação daquela vítima antes da chegada da equipe especializada. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta é mais do que necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão, que você consegue compartilhar também através do nosso aplicativo Hit Play. E aí eu aproveito, é claro, para te lembrar que você pode ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu o nosso programa, perdeu ali um Vejam Só, basta você acessar o seu aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca, gente, essa oportunidade. Por falar em oportunidade, lembrando que essa consulta foi marcada para você, portanto, não deixe de participar, de encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá, nós já temos uma enquete que aguarda, é claro, pela sua participação. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, você se sente preparado ou preparada para ajudar alguém em uma situação de emergência? Queremos a sua verdade. Sim, sei como agir. Em partes, tenho noções básicas ou não? Nunca aprendi primeiros socorros. Ou então, não me sinto preparado ou preparada e teria medo de agir. Clica na alternativa que mais te representa. Queremos sim a sua verdade. Combinado? Deixa eu te apresentar quem é o nosso participante de hoje, que já está aqui pronto para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Já esteve uma vez e retorna aqui para dar uma aula para a gente. Vamos conferir juntos? Ele é, gente, Humberto Leão, coronel bombeiro, veterano especialista em resgate. Com 32 anos de atuação no Corpo de Bombeiros, exerce há 2 décadas a função de professor na área. A escolha pela profissão nasceu ainda na infância, após se impressionar com um resgate realizado em uma situação de inundação. Tem como principal diferencial o dinamismo, tanto nas operações quanto no ensino. E ressalta a importância da atualização constante, acompanhando a evolução técnica e também as novas demandas que surgem diariamente. Humberto, seja mais uma vez bem-vindo. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade, parabéns para a Hit TV. Minha saudação é a todos os telespectadores da Hit. Isso aqui é um tesouro, é um momento de aprendizado muito importante, que é vendido por aí em cursos, né? Então, vocês estão dando realmente um tesouro aqui para a população, ao saber o que fazer nos casos em que surge uma urgência na sua frente. E as pessoas ficam ali na hora, aquele branco. Muita gente trava, não é verdade? Trava, as pernas ficam bambas. E agora, o que eu faço? Esquece o telefone de emergência, por onde eu começo, põe a mão, não põe a mão. Olha ao redor para ver se tem alguém passando, se eu devo ou não agir, porque inclusive nós temos, gente, no nosso código, né, no nosso Código Penal, um crime que chama crime de omissão de socorro. E é por isso que muitas pessoas se questionam. Eu vou até aproveitar e relembrar muita gente, ou contar para muita gente agora, que crime é esse, que artigo é esse, na nossa tela. Nós vamos ver juntos, gente, essa questão que ela é bastante sensível na nossa sociedade. O nosso Código Penal, pelo decreto de número 2.848, definido no dia 7 de dezembro de 1940, artigo 135, prevê que deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir ajuda nesses casos, o socorro da autoridade pública, isso sim está passível de punição. Essa punição, gente, pode ser de 1 a 6 meses de prisão ou pagamento de multa. E aí, se a pessoa eventualmente vier a se lesionar, a ficar ferida, essa punição pode ser ainda maior e ela pode, inclusive, triplicar se acontecer, infelizmente, da pessoa vir a óbito, não é? Exatamente.
É interessante as pessoas pensarem bem na seguinte situação. Quem fez um curso de primeiros socorros pode dar um primeiro atendimento se o local está seguro. Quem fez um treinamento há muito tempo, ou mesmo que seja recente, não se sente seguro, saiba que, estudando as decisões dos tribunais, estudando a jurisprudência, quem pelo menos acionar o SAMU 192, o Bombeiro 93, pedir o socorro e tentar fazer algo ali, isolar a área, pedir ajuda de pessoas, não vai correr uma missão de socorro. As maiores condenações que a gente vê em missão de socorro é quando um profissional da área da saúde realmente não faz nada ou alguém que atropela, causa lesão, participa de uma causa daquilo, ela pega e evade. Então as maiores condenações são nessas. Agora sim, no processo judicial vai ser apurado, né, pela autoridade se a pessoa que não fez nenhum procedimento tinha o mínimo de capacitação técnica para fazer. Então, eu coloco a todos que não fiquem então inseguros, não vou fazer curso de primeiros socorros que eu vou ser obrigado sempre a socorrer. Não, não é bem assim. Você tem que, pelo menos, como o próprio artigo do Código Penal fala, acionar a autoridade pública. O que é isso, pessoal? Serviços de emergência. Muitas vezes o local não está seguro e não é só questão de chamar o SAMU 192 ou o Resgate 93. Muitas vezes tem que chamar a polícia, 190, porque tem um criminoso lá envolvido com esse acidente ou com essa lesão. E muitas vezes é uma catástrofe, tem que chamar a Defesa Civil pelo 199. Então olha só, por isso que o Código Penal fala autoridade pública. Qual o serviço? Tem energia elétrica envolvida, tem que chamar a concessionária de energia? Mas é interessante, pessoal, nós temos que saber realmente os telefones de serviço de emergência. Quem puder até, eu pego a oportunidade, Dani, instala o Bombeiros Emergência, lá no Google Store, né, no Play Store, você tem Bombeiros Emergência, colocou o aplicativo e instala no celular. E ali você consegue, põe seu CPF, seu nome, fica cadastrado. Bombeiros Emergência. Bombeiros Emergência, tá. Um app, telinha vermelhinha, quando você se cadastra, aparece o que é uma parada cardíaca, é um incêndio, é um atropelamento, é um afogamento, é bastante fácil de utilizar, né? Tá instalado em alguns estados e está ampliando para o Brasil todo. E o SAMU, pessoal, o telefone 192, que é o especialista em casos clínicos, é o especialista em emergências médicas. O Corpo de Bombeiros atende acidentes e, secundariamente, ele acaba atendendo os casos clínicos quando não há capacidade operacional do SAMU naquele momento. Se você tem na cidade um dia muito complicado, você tem inundações, queda de árvores, né, com chuvas, alagamentos, os serviços ficam sobrecarregados. Mas hoje, 192 e 193 se conversam, né? Então sabem, está indo uma viatura tal para uma ocorrência e do outro serviço indo para lá. Estão indo duas, ou nenhuma está indo, vou soltar uma então. Então hoje os sistemas se conversam, a tendência é ter cada vez mais integração. E uma coisa que é muito bacana também de deixar registrado aqui nesse programa é que os profissionais que estão ali prontos para te atender, eles são muito bem treinados para te orientar, te acalmar. Então, muitas vezes a gente entra ali num desespero profundo, não sabe nem o que fazer. Ligar vai te ajudar, inclusive, a você encontrar essa calma, esse direcionamento de o que você deve fazer diante da situação, não é? Que bom que você falou isso, Dani, porque de uns 15 anos para cá, eu vejo, desde 2010 para cá, venho aumentando, tanto no 90, polícia, 193, bombeiros, 192, SAMU, vem ampliando o atendimento remoto. Então, o atendente, ele vai falando, ô mãe, a pessoa está engasgada, o filho está engasgado, é uma crise convulsiva, olha, protege a cabeça. Tem algum risco em volta? Não tem? Não tente parar os movimentos, deixa os espasmos musculares ocorrerem. Está vomitando? Consegue pedir ajuda de alguém para virar a vítima de lado? Então, esse atendimento remoto está acontecendo muito. Então, 93, 92, 190 não é só para mandar a viatura. Eles falam, continua na linha ou eu volto a te ligar. Aí você fica atento no telefone, porque tem várias medidas importantes para quem está no local. Então, primeiro, ir lá na frente, na rua e sinalizar para a ambulância, para ela não passar direto, que às vezes não acha o número da rua. Tem rua que a numeração é toda atrapalhada. Então você sinaliza, você no telefone, olha, não estamos achando endereço, não, vou confirmar, é na frente do supermercado tal, legal. Ou então, ó, como está a vítima? Tem alguém fazendo alguma coisa, estão aqui dando uma assistência, tá? Agora ela voltou a respirar, ou agora piorou, ela não está respirando. Então é bem importante telefonar e saber que provavelmente o serviço vai pedir para você ficar online ou esperto num retorno de chamada. Perfeito. Queria começar entendendo como... Assim que uma situação acontece, o que a gente precisa avaliar, né, enquanto testemunha, enquanto essa pessoa que vai prestar os primeiros socorros? Sim. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é a segurança da cena. Inclusive, tem
vários conhecidos, não aconteceu comigo, mas vários conhecidos e familiares já falaram. Eu estava vindo com carro ou vindo a pé, geralmente com carro, né? Vi uma pessoa caída, encosto para socorrer? Sim ou não? Só que eles perceberam que tinha algo estranho. Parece um teatro, parece estar meio montado. Olha só. Não é omissão de socorro, eu já li decisão de tribunais sobre isso. Você prosseguir com o carro, achar um local seguro, um posto da Polícia Rodoviária, um posto de gasolina, de combustíveis, e ali você aciona o serviço. Por quê? Você desconfiou que podia ser um cenário montado, que se você parasse, os criminosos iam te abordar, então você estaria caindo numa cilada. Então, você não seria condenado se você desconfiar, sentir que a situação está esquisita, o local é muito ermo, perigoso, e você ir para um local mais seguro para pedir o socorro público. Isso não é omissão de socorro também. Então, Porque tem a questão do risco pessoal. sim, você um risco pessoal grave, podendo até, né, muitas vezes, ter um latrocínio, algo mais grave ainda, um sequestro. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Segurança da cena. Pode ser uma segurança, né, com relação a criminal, falamos agora. Pode ser um teto para cair um colapso de uma edificação. Pode ser energia elétrica, local energizado, eu ponho a mão na vítima, eu passo a ser a segunda vítima. Passo a ser eletrocutado também. Muitas vezes a ocorrência é difícil. É um ataque por cães perigosos na rua. Vou socorrer ali, também ser atacado ou não, aí vai entrar um pouco do ato heróico, se juntam 3, 4 pessoas para tentar neutralizar aquele animal. Então avalie a sua capacidade física, né, o seu entendimento daquele assunto, para nós não termos 2, 3 vítimas, que é o que a sociedade não quer. Não é nem o Estado, a sociedade não quer se tem uma pessoa lesionada gravemente por um cachorro, que tenha mais 3, 4 também lesionadas gravemente. É o menor número de vítimas possível, se possível nenhuma. Só que já tem uma, então veja se você consegue enfrentar aquilo, às vezes você não consegue. É claro que uma mãe ou um pai vai expor a própria vida para salvar um filho, isso não tem dúvida. É o tal do ato heróico que não é previsto em lei, é algo moral de cada um. E que nunca dá para prever também como que a gente vai reagir. Exatamente. Isso é um fato. Vazamento de produtos químicos, Dani, né? Raios, uma situação em que está caindo muito raio e as pessoas estão lá num guarda-sol que tem aquele suporte metálico e tomam um raio lá na praia também. Você tem que ver se é o momento já de intervir ou não, se você também pode sofrer uma descarga, né? Em estruturas estáveis, como andaimes estáveis. Situação de inundação também, enxurrada, que a gente tem visto direto, né, nos jornais. Excelente. Que bom que você lembrou disso aí. A pessoa vai lá na enxurrada tirar alguém, ela está preparada? Porque o bombeiro faz, pessoal, o próprio corpo de bombeiros, que treina anos e anos, vai treinando essas manobras, ele vai com corda, ele vai ancorado. O melhor nadador nosso, ele pode ser levado e se afogar numa enchente, o melhor nadador. Tem nadadores famosos, que a gente sabe, não precisa falar o nome, que eles tiveram muitas dificuldades em correntezas no mar. Imagina, né? Grandes campeões. Então imagina uma pessoa que nem tem treinamento de natação, aí eu vou na enxurrada salvar uma pessoa, vai ser levada junto. Então tem que avaliar a segurança da cena, é a primeira coisa. Tá. Antes de saber se respira, né? A parte de consciência é a segurança da cena. E aí, logo na sequência, é entender qual é a situação da vítima. Isso. A vítima, o local está seguro ou foi agora sim colocado em segurança. Então fizeram isolamento, os carros estão passando distantes, aquela vítima de crise convulsiva está na calçada, o local é seguro, está no passeio público, está no metrô, no ônibus, né, no auditório, dentro de uma clínica, então o local é seguro. Entender o que está acontecendo. Então, até para fazer quando se faz a ligação para o serviço de emergência, vão perguntar quantas vítimas são. Falo, meu nome é Humberto, estou com uma vítima, ela está consciente ou inconsciente, ela respira ou não respira. E, pessoal, já mostra o procedimento aqui, conforme combinei com a Dani, da respiração, você não precisa nem mais ir lá, colocar o ouvido bem próximo da boca dela. Você se aproxima da vítima, né, e analisa o tórax e o abdômen. Se há movimentos abdominais e torácicos de respiração, teria aquele movimento de sobe e desce, que não é só no tórax, é na barriga também. E aí você percebe, não tem movimentos do corpo, está inconsciente e não tem movimentos respiratórios, você já vai colocar no acionamento de socorro, suspeito de uma parada. Parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Também é importante, por exemplo, checar com o dedinho se a pessoa está respirando pelo próprio nariz? O que a gente viu na prática, né? É legal ilustrar com ocorrências práticas que eu mesmo tive dificuldade, após muitos anos lá de emergências médicas no resgate, dificuldade de saber se está respirando ou não. Eu já usei óculos, tela do celular e vidrinho do relógio. Sempre embaçou quando estava respirando. Por quê? Passava caminhão, trepidando, era uma rodovia.
né? Barulho, tremia tudo, eu não conseguia. Falei, acho que está respirando, mas parece que é fraco, não estou percebendo, estou na dúvida, faço a massagem cardíaca ou não faço, pego o celular, óculos, embaçou, está saindo ar quente, está saindo com frequência a respiração. É um meio auxiliar que não está nos protocolos, mas que a gente sempre usou na rua. Funcionou bem. Olha que bacana essa dica, É, gente. uma dica importante. Porque é tão difícil, né? Depende de uma sensibilidade que às vezes você não está nem disposto naquele momento, né? Você está numa Sim. adrenalina tão grande, perceber isso é muito crucial. Um caso prático, tinha um desfile infantil de 7 de setembro com uma fanfarra, fazendo muito barulho, batendo muito barulho, vibração, vibração, vibração. A gente não conseguia saber se a vítima estava respirando ou não. Né? Então a gente teve que se aproximar, usar relógio, óculos, eu lembro que foi relógio. Na hora embaçou, está respirando, não vamos reanimar, vamos colocar na ambulância e lá vai ficar tudo mais fácil, que tem mais silêncio, menos vibração, até isso, né? Isso acontece. Então, nós temos que verificar realmente, segurança da cena, na sequência a vítima está consciente ou inconsciente. A consciência, meus amigos, minhas amigas, você chama pela vítima, não dê tapão na cara dela de forma alguma, né? Chega lá, tudo bem, tá me ouvindo? E aí, fala comigo. Não dê tapão, que pode ser tido como agressão. Toques leves no ombro da vítima, tá? Toques no ombro. Ei, tudo bem? O senhor tá passando mal? A senhora tá me ouvindo? O senhor tá me ouvindo? Fala comigo. Você, senhora, são pronomes respeitosos ambos, tá? Chamando pela pessoa. Nada de usar apelidos ofensivos. Ô tiozinho, ô pai, ô mané. Nada de usar gírias. Chama a pessoa por você ou senhor, senhora. E se você chamou 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes, não respondeu, ela está inconsciente. Ou no mínimo está com a consciência muito alterada. Você vai tratar como inconsciente. Jogar água. Nossa, pode ajudar? Isso já aconteceu, pelo amor de Deus, não pode. Tem situação que a vítima estava em crise convulsiva, esse caso foi no Ipiranga, na rua Bom Pastor, há muitos anos atrás. A vítima tendo crise convulsiva, vem um senhor da lojinha falando, sai, sai, sai. O pessoal se afastou, achou que ele ia fazer algo importante, pegou um balde e jogou água na vítima. A vítima estava gemendo, começou a gagarejar com aquela água. Essa água pode ir para o pulmão. Só que olha a importância desse alerta, gente. Ele ouviu alguém dizer que tem que jogar um balde d'água em quem está tendo crise convulsiva, não é possível. Então, tomar cuidado, pessoal, principalmente crise convulsiva é o que a gente viu até hoje, só chama de crise de epilepsia, mas pode não ser epilepsia, é uma crise convulsiva. Pode ser por origem por uso de drogas, pode ser por uma pancada na cabeça que eu tenha tomado semana passada, caindo de moto, caindo numa escada. Febre alta em criancinhas pode dar crise convulsiva, nem sempre vai ser epilepsia. Só que em muitos casos é epilepsia, mas chame de crise convulsiva, tá? Você não vai diagnosticar nada, você não é médico e não tem os exames para diagnosticar. O que acontece? As pessoas vêm com muitas crendices populares. Vamos esticar a língua da pessoa. Vamos colocar uma colher metálica e abrir, forçar os dentes para a boca não travar. Né? Eu já vi gente fazendo cruz de sal no peito. Vamos falar aqui sobre essa parte religiosa e espiritual. Temos que, o Brasil é laico, mas respeita todas as religiões, né? Nós temos que tomar cuidado para respeitar todas as crenças, porque pode ter a família, testemunhas, não gostarem do que está sendo feito ali. Então, assim, o que eu recomendo sempre deu certo, pessoal. Né? Eu, por exemplo, creio em Deus, tudo, sou cristão. Estou socorrendo, tá? E estou ali mentalizando, né? Ajuda essa pessoa, tal, tudo, uma coisa positiva. Em oração. Então, na sua mente, você mentaliza ali. Quando você manifesta, eu vou fazer aqui um ritual, pode ser perigoso, e eu vi sair briga numa estação de metrô por causa desse conflito. Então, tenta ser outra questão. Vai para a parte técnica do atendimento, isola o local, chama o socorro, vê o que você sabe fazer ali e na sua mente, no seu coração, aí você deseja o melhor para a vítima. Perfeito. E aí, então, descobrimos, está inconsciente a vítima. Sim. Como proceder? Sim, a vítima está inconsciente, então, primeiro, você tem que entender que pode ser um desmaio, uma crise convulsiva que está sem espasmos musculares. Então, existe crise convulsiva que não tem os espasmos, aqueles tremores de braços e pernas, pessoal, aqueles tremores, tem casos que não tem. Dá como se fosse uma ausência na vítima. Isso a gente atendemos vítimas assim, que não tinham espasmos musculares, tá? Pode ser um desmaio, pode ser uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Então vamos lá. A vítima está inconsciente, mas ela respira. Percebeu que tem ar, que há movimentos torácicos, abdominais, percebeu saída de ar pela boca, tá? Então você já vai tirar um grande peso das suas costas. Olha, não é caso de massagem cardíaca, não é caso de reanimação cardiopulmonar que é feita no centro do peito. Ufa, então
é um mal súbito do tipo uma emergência clínica, podendo ser várias coisas daí. Então você já amplia sua mente, ó. Não vai já falando, deve ser pressão baixa, deve ser pressão alta, deve ser... Você não procure diagnosticar, você trate de forma protocolar. Então vamos lá. O que pode, a partir desse momento que você já chamou socorro e vem vindo o serviço de emergência, o que pode prejudicar a vítima ela estando nas suas mãos? Se ela começar a regurgitar, o que é, pessoal? Vômito. Vomitar, é regurgitar na nossa linguagem técnica, né, de APH, pré-hospitalar. Então ela começou, pode, pessoal, esse vômito que sobe, esse líquido, essas secreções, voltarem, tá, pela garganta, atingir a traqueia e encher os pulmões. Então, para evitar essa broncoaspiração, tá, ela aspirar o próprio vômito, vamos fazer uma manobra. Eu queria pedir ajuda da Dani. Você me ajuda? Estamos juntos. Ó, ela vai segurar a cintura, pessoal, com as duas mãos. Eu vou segurar a cabeça aqui e o tórax, ó. E lateralizamos a vítima. Dessa forma, ela não tem broncoaspiração, todas as secreções saem de lado. Eu pego aqui um lencinho, um paninho e limpo a boca dela, aguardo. Se eu não fizer isso, muitas vezes vem alguém e fala, não mexe na vítima, não mexe, espera o SAMU, o resgate chegar. Só que se eu não mexer na vítima, não fizer essa posição de lateralização, tá? E ela tiver broncoaspiração, ela pode morrer. Então é uma situação que há muitos anos, sempre os médicos, enfermeiras do resgate falando, do SAMU, todos os professores nossos, eu via na ocorrência, gente, ela está começando a soltar sons, como se fosse arrotos, está começando a brilhar a boca dela, pode ser líquido. Acompanha de perto a cabeça da vítima. Tá? Aí você percebe respiração, percebe tosse e percebe vômito ou uma iminência de regurgitação. Isso aqui, houve caso que a pessoa faleceu porque um segurança bem intencionado, eu tenho vários amigos segurança da vigilância privada, né? Mais um se equivocou, falou, ninguém mexe na vítima. Aí ninguém podia pôr a mão, ele era grandão, forte, ninguém encosta, vai pra lá, vai pra lá. E ela vomitando e aspirando, vomitando e aspirando. O que aconteceu? A moça faleceu e foi até televisionado isso aí, foi uma notícia. Então, uma das pessoas, uma multidão pelo menos, vai ter noção de primeiros socorros. Deixa a pessoa se aproximar, tá? Você isola, quem não sabe não vem aqui perto, deixa ela... Alguém vai chamando aí o resgate, ligando pro SAMU 192, o resgate 93. Você entende? Vai lá olhando então. Ó, ela tá vomitando. Gente, vem mais gente aqui, me ajuda a lateralizar, que nem a Dani me ajudou aqui, ó. Ela pegou a região da cintura, eu peguei aqui cabeça e tórax. Isso aqui, pessoal, acho que é as manobras, salva Dani, uma vida. Mais importante de hoje desse programa. É isso aqui. Lateralização quando a vítima está regurgitando, soltando secreções, espuma, salivação ou vômito, ou sangue, são várias secreções. Não é só vômito alimentar, tá bom? Vamos voltar? Vamos 1, 2, 3, voltamos, ó. Ó, protocolar, hein? 1, 2, 3, volta, 1, 2, 3, vai, tá vendo? Essa manobra, pessoal, gravem, é uma das mais importantes. Lateralizar qualquer vítima de desmaio, crise convulsiva, ou própria situação de infarto, ou AVC, um acidente vascular cerebral, começou essa saída de secreções, fazer a lateralização. Olha que muitas vezes na ambulância, os profissionais fazem uma manobra combinada. Vocês já perceberam que a maca da ambulância, ela é bipartida e ela pode reclinar aqui o encosto do tórax? Então, muitas vezes a vítima está aqui, um caso do infarto sem parar de um AVC, ou AVE, e eles querem lateralizar, fazem uma manobra combinada. Ela está semi-sentada e vira também um pouquinho de lado, porque pode ser necessário pela regurgitação. E enquanto, em vez de fazer isso, muitos estão preocupados. Vamos esticar a língua da vítima, vamos puxar a língua, puxa que a língua vai enrolar. E aí um grande aviso, pessoal. Lá na Academia da Polícia Civil, a gente viu até fotos de uma língua enrolada, caso de choque elétrico na boca, não caso de crise convulsiva. Tá. Na crise convulsiva, a língua ou ela fica relaxada ou fica tensa para trás, mas não enrola como língua de sogra, de brinquedo de criança, tá? Então não tem que se preocupar com isso, temos que proteger a cabeça do chão, né? Ver se tem objetos perigosos em volta e se começar a sair vômito, lateralizá-la, tá? Algo que acontece muito nas vias públicas, por isso que eu falei de proteger a cabeça, é da vítima que está em convulsão, e eu vou mostrar como se fosse que agora, pessoal, ela está tendo espasmos musculares, ó, tá? Braços, pernas. Você não vai tentar conter esses movimentos. Você se aproximou, afasta objetos perigosos. Carrinho de pedreiro, extintor de incêndio, motocicleta, algo que possa cair em cima dela, você afasta, ou alguém vai ali e protege. Uma estante velha, que tem uma televisão, pode cair, alguém vai lá e protege. Ou, se eu conseguir, eu afasto a vítima.
Muitas vezes a cabeça está batendo no asfalto, como eu já peguei, tá? Na hora de folga, batendo na guia, e o couro cabeludo é muito vascularizado, começa a sangrar. Então, o que o protocolo do SAMU Nacional, do resgate, ele sempre coloca? Afastou os objetos perigosos, protege a cabeça da vítima. Porque um trauma de crânio, um sangramento grande aqui na cabeça... casaco, uma mochila, qualquer coisa serve. Exatamente, ele serve para você apoiar aqui e não deixar ficar batendo no chão. E você vai aguardar que esses espasmos vão parar. Passa com 2 minutos, às vezes já peguei caso longo com 7 minutos, e você informa para o SAMU 92, para o Resgate 93, pessoal, que o médico lá precisa saber, ele que regula toda emergência, o tempo de crise convulsiva. Falar, doutor... Informar esse tempo é muito importante para os médicos. 7 minutos, 6 minutos. Opa, bastante tempo sem oxigênio, com limitação de oxigênio. O tipo de suporte, se é um suporte avançado, uma ambulância com médico, enfermeiro, ou se é uma unidade básica com socorrista, até que enfermagem, bombeiros, vai ser decidido nessa hora também. É uma crise convulsiva rápida, uma convulsão muito longa. Então a chance de hipóxia, de baixa de oxigênio no cérebro é maior. Então todas as informações são importantes, o tempo de convulsão também. Tá? Saia das crendices populares, nada de jogar balde d'água na vítima, esticar a língua, abrir a boca com uma colher. Olha a situação da colher, é interessante. As pessoas colocam, né, isso vem de décadas, né, avós falando tal. Põe uma colher lá e abre a boca para não morder a língua ou para não travar a boca, senão não respira. A vítima respira mesmo com os dentes serrilhados. Você fechar os dentes e puxar o ar sai por aqui, mesmo com o nariz entupido, sai o ar pelos dentes, tá? Então não force a boca, essa musculatura é muito forte da mandíbula. Se você tentar enfiar o dedo, você pode machucar muito seu dedo ou até casos de amputação de dedo que houve quando pegou bem entre as falanges, na articulação aqui das falanges, tá? Já houve amputação. Não é raro, mas já aconteceu. Mas, no mínimo, uma lesão grande. Então não coloque seu dedo na boca da vítima. Protegeu essa cabeça, tá? Que mais de crendice que tem? O pessoal faz. Esticar a língua, colocar... da colher. Quando força a colher, pessoal, houve caso que quebrou os dentes e 2 dentes desceram lá para a garganta, perto ali da epiglote, pois o médico encontrou dentes lá. Pode causar uma obstrução, pode ir para a traqueia, aquela região. Então, só dá prejuízo esse tipo de procedimento, tá? Muitas pessoas querem fazer peso sobre a vítima, para de tremer, não deixa ela tremer. Segura aí, Dani, não vamos deixar tremer. Não, é para deixar esses espasmos musculares fluírem e essa energia que está, todo esse controle elétrico, né, essa descarga elétrica acontecer. Os neurologistas explicam, é como se fosse um curto-circuito, de forma simplista explicando, dá uma falha cerebral. E nesse momento está tendo esse desequilíbrio. Daqui a pouquinho vai ser restabelecido. Vai normalizar. Sim. E sempre atuar com prevenção. Familiares, amigos... não deixarem que alguém que tem tido crises ir sozinho para o mar, sozinho para a piscina, sem vigilância, que a pessoa crise convulsiva, ela não consegue caminhar, se arrastar, ela não consegue. Tivemos casos recentes de pessoas famosas e a pessoa fica ali em desespero, até gemendo, que ela quer fazer alguma coisa e não consegue. Nem lateralizar para o vômito sair, ela consegue sozinha. Temos que ajudar, tem que ir lá ajudar. Mas não deixe a pessoa sem vigilância. Tá? Tem coisas mais complexas tecnológicas, como cães treinados que percebem segundos ou minutos antes que aquela pessoa vai ter uma crise, ele indica com o focinho nela, encosta, ela já sabe, e ela deita no chão para ficar mais segura. Porque se ela cai em pé, bate a cabeça, se ela cai da cama, bate a cabeça ou o corpo, então ela já deita e fica numa posição de iminentes espasmos musculares e crise convulsiva. É uma coisa linda, do cão ir lá e avisar. É um trabalho maravilhoso, gente, de cães que são treinados para isso, acompanham, né, seus tutores. Sim, e esse é um trabalho maravilhoso, incrível mesmo. Vocês estão vendo, gente, a importância da gente debater, da gente aprender sobre essas questões nessa tarde? Consulta o Doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Aproveita esses minutinhos para encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez para você que acabou de chegar, acabou de ligar aqui na HIT.
Nós estamos aqui descomplicando os primeiros socorros, tendo uma aula para saber como agir em uma situação de emergência. Porque nesses momentos críticos, gente, cada segundo conta. E a informação de qualidade salva, sim, muitas vidas. Se você lembrou de alguém que precisa aprender um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão. O site é www.hittv.com.br, nosso aplicativo HitPlay, já fica o convite para você baixá-lo. Gostaria também de te convidar a participar dessa consulta. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá, também aguardamos pela sua participação na nossa enquete. O diretor coloca para a gente a enquete que está em seus minutos finais. Você se sente preparado ou preparada para ajudar alguém em uma situação de emergência? Sim, eu sei como agir. Em partes, tenho ali noções básicas. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, não. Nunca aprendi primeiros socorros ou não me sinto preparado ou preparada e teria inclusive medo de agir. Clica lá na alternativa que mais te representa. Deixa eu te apresentar, caso você tenha acabado de chegar. Estamos aqui com o coronel bombeiro veterano especialista em resgate, Humberto Leão. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Estávamos aqui aprendendo, gente, como que a gente consegue ajudar uma vítima em um momento, em uma ação de convulsão, de que forma que a gente precisa fazer, como que a gente atua. O coronel estava falando para a gente sobre a importância da lateralidade, de colocar esse corpo de lado para que nada de ruim aconteça. E aí eu tenho certeza que você que nos assiste deve ter ficado se questionando: e se eu precisar em algum momento aquela vítima não está respirando? De que forma que eu consigo ajudá-la? Como que é feita a massagem cardíaca? Isso, exatamente. Nós temos hoje os cursos de primeiros socorros ensinam como fazer massagem cardíaca, mas tem tutoriais de pessoas muito competentes, médicos, enfermeiros, bombeiros, instrutores credenciados que você vai encontrar na internet mostrando passo a passo. Já vamos facilitar, aproveitar aqui que a HIT está dando esse ouro para todos os espectadores. Vamos lá. A vítima não respira, então ela está inconsciente. Você checou antes a segurança do local, o local está seguro. Ela está inconsciente, não responde, não tem movimentos corporais e você insistiu aqui em verificar a respiração, não há movimentos respiratórios. O que você vai fazer? Enquanto está sendo chamado o socorro, SAMU 192, Corpo Bombeiros 193, para que venha o serviço público especializado a atuar nessa vítima, nós fazemos a massagem cardíaca, reanimação cardiopulmonar, popularmente conhecido como massagem cardíaca. Tá? Então, numa criança e num bebê, você tem algumas técnicas. Bebezinho é feito com 2 dedos na linha do mamilo do peito. Criança, a partir de 1 ano até 10, eu posso já usar esse manequim aqui, na linha dos mamilos, posso colocar a mão imediatamente abaixo e fazer as compressões, afundando, fazendo um curso de mais ou menos uns 4 centímetros. Basicamente, uma mão só, você afunda, onde cedeu você volta. Apoiando a cabeça da vítima, dessa forma, não é necessário fazer ventilação boca a boca. Ela foi até contraindicada, por relação vítimas podem vomitar, podem se contaminar. Deixe isso aqui para o serviço especializado fazer com ventiladores manuais. Tá? E no adulto, a partir de 10 anos, em primeiros socorros, consideramos como adultos. Nós vamos usar 2 mãos com dedos entrelaçados, tá? Na parte mais alta do peito. E uma regra muito boa e fácil para a gente aprender é a linha das axilas. Então aqui minha axila. Traço uma linha imaginária e põe a mão imediatamente abaixo. Aqui então, ó, linha das axilas aqui da nossa Ressusciane, tá aqui, ó. Coloco a mão e a outra mão por cima e tranço os dedos. Usando o peso do corpo em cima, tá? Eu afundo cerca de 5 a 6 centímetros, num ritmo aí de 100 a 120 compressões por minuto. Então, ó, comprime, 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 comprime. Essa mesa fica bem legal para demonstrar aqui na TV. Geralmente a vítima vai estar no chão. No chão fica mais fácil ainda o seu corpo em cima fazer peso sobre ela, tá? Mas lembra disso, 2 mãos entrelaçadas aqui, dedos entrelaçados, bem no centro, na parte mais alta do peito, tá? E no adulto, se não usar a regra dos mamilos, pode usar a linha das axilas, mão imediatamente abaixo, ok? Não é obrigado também fazer boca a boca. Então não tem assim, não vou fazer porque tem que colocar a boca. Não, pessoal, não tem que colocar a boca. Quem é treinado, aí sim pode usar um respirador e fazer. O guarda-vidas faz, no caso do afogado, ele é treinado para isso, os afogamentos. As pessoas são treinadas, usam máscaras e ventiladores manuais. Mas essa manobra, pessoal, que salva vidas
enquanto você está fazendo, a morte cerebral, ela não começa ou não piora, não evolui. Olha a importância, gente. De repente chega um desfibrilador, né? Chega uma equipe médica com medicações, a maquininha de choque, popularmente falando, que é o DEA, desfibrilador externo automático, ou o cardioversor do médico. Então é tudo uma continuidade. Não é só o cardioversor ou o desfibrilador que é importante, não é só a epinefrina, a adrenalina que é importante. Não, o tijolinho da casa é a massagem cardíaca. Logo que acontece uma parada, ela é detectada. É isso, Dani. Perfeito, gente. Tivemos uma aula e agora o resgate chegou. Vamos fazer um resgate. Nosso então. paciente vai ser retirado daqui para que a gente dê Mostrar alguns continuidade cuidados. e aprenda, inclusive, quais são aqueles itens que a gente deve ter na sua casa e por quê. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar para chamar a participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, quem participa? Gilberto Almeida, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor, Gilberto. Boa tarde para você também. O que fazer diante, gente, de uma hemorragia intensa até a chegada do socorro? Olha só que bacana esse questionamento do Gilberto para gente. É importante essa pergunta. Nos cursos também de primeiros socorros, nas palestras, as pessoas se preocupam com hemorragia. Puxa, eu sei fazer massagem cardíaca, eu sei até tratar uma queimadura, dar um primeiro atendimento, mas é aquele sangramento que não para, como eu faço? Tem hemorragias que são muito graves, né? Que por mais que a gente vai tentar ali, a gente vai sempre tentar contê-la, a gente pode não conseguir salvar aquela vida. Casos muito graves, tiroteios, né, com facadas, mas nós sempre vamos tentar salvar. A maioria acaba sendo salva, né, quando tem hemorragias, porque quem está em volta, sempre alguém lembra de fazer uma compressão local. O que a gente vai fazer, pessoal? Se é um parente seu, você não vai estar muito preocupado na hora ali em colocar luvas em se contaminar. Se é um estranho, você vai estar preocupado. Eu vou pegar aqui a luva. Se você não tem luvas, pessoal, é importante ter e deixar ali. Né? Ter em casa. Tem em casa, tem carro, colocar num carro, numa bolsa, que você coloca a luva rapidinho e não vai ter contato com o sangue. Então, mas se eu não tenho isso, eu não tenho a luva. Saco plástico, eu já fiz isso. Situação que eu estava sem luva, peguei um saquinho plástico, coloquei minha mão, fui lá com um pano limpo e comprimi, fiz a compressão local da área afetada. Quando você comprime a área afetada, você reduz o calibre dos vasos e reduz o sangramento. Então vamos pensar numa hemorragia pequena para chegar numa grande. Quando alguém se depila ou faz a barba e tem um pequeno pontinho de sangramento, qual que é a orientação? Ir lá com o dedinho e apertar. Estancar. Alguns põem esparadrapo, mas quando você aperta, ocorre vasoconstrição, você aperta o local, formam-se aquela malha de coagulação, as plaquetas vão trabalhar ali, vão fazer a coagulação, depois você tira, parou o sangramento. Quando um sangramento, após muita compressão, ele não para, ou o local foi profundo, ele é maior, ou a pessoa está com um problema sanguíneo de dificuldade de coagulação, né? que é mais raro. Então, eu mesmo nunca, existem casos assim, mas eu nunca peguei casos assim. Que a gente pode, pessoal? Quem se preparou e tem a compressa de gaze, uma atadura, aqui atadura de crepe, vou até abrir aqui para mostrar, para diferenciar bem, que muitos chamam isso aqui de gaze, tá? Eu estou com uma gaze, então não é, isso aqui, atadura de crepe e compressa de gaze. Podem ser substituídas por panos limpos, podem ser substituídas, tá bom? Mas, né, como sempre é bom precaver, um parzinho de luva, só R$2, R$3, uma atadura por R$3, compressa de gaze por R$2,50, você vai encontrar, vai nas farmácias fazendo pesquisa, é muito pouco dinheiro para você não ter isso em casa, tá? Então, grande sangramento, comprime a área afetada, se é numa perna ou num braço, você pode comprimir, elevar aquela área, circular a atadura fazendo uma compressão local, você comprime. Ajuda a isolar, inclusive. Isso. E pode, inclusive, na hora do transporte, suponho que foi na mão, tá? Foi na mão. Eu posso, inclusive, bolar aqui uma tipóia para ela ficar imobilizada e ficar mais alta. Posso usar essa minha camisa de botão, desabotou aqui, abotou ela em cima, dobrando e faz também uma tipóia. Um pano limpo também serve para fazer uma tipóia. Mas a compressão é o mais importante. E se puder elevar a área afetada, sangramento nasal, comprimiu ali, mantém posição neutra. Nada de levar a cabeça lá atrás e nem abaixar a cabeça, porque vai aumentar o sangramento e levantando pode descer para a garganta. Compressa de gelo é bom. O gelo, a redução da temperatura faz vasoconstrição. O que é a vasoconstrição, meus amigos e minhas amigas? Pela baixa temperatura, os vasos reduzem
o calibre, a luz, que é por onde passa o sangue, reduz esse calibre. Então, o sangramento reduz, tanto que a gente vê futebol, lutas de boxe, pessoal, gelo, para fazer vasoconstrição. Então, grande hemorragia, compressão, se possível levar a área afetada e, se possível, uma grande compressa de gelo em cima, até chegar o socorro adequado. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Aprendemos demais com a sua dúvida. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Agora quem participa é a Mariana Souza, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, Mariana. No caso de queimadura em casa, é verdade que não pode passar pasta de dente nem pomada? O que fazer diante de uma queimadura? Exatamente. Então, nós temos que nessas queimaduras acidentais, hidratar com água por pelo menos 5 minutos e água corrente ou uma água filtrada ou uma água mineral. Tá. Não pode usar água de lagoa, água da piscina, alguma água que esteja com algum produto. Nós temos que fazer ali vencer a onda de calor. O professor Ivo Pitangui, cirurgião plástico muito famoso, falava do fenômeno wave onda. Falava, tem que conter a onda. Então, a gente aprende desde aquela época com ele, né? De você realmente resfriar o local para aquela onda de calor cessar. Aí não evitar que surjam bolhas, que se aprofunde ainda mais. Molhou, resfriou, né? Pelo menos aí 5 minutos. Se ficou alguma lesão, uma bolha, alguma pelinha que soltou, ou alguma já marca de carbonização, você faz um curativo. Se foi mais grave, está inflamando, depois procurar socorro médico. O que acontece? Passar pasta de dente, ela só vai ressecar e vai ainda criar manchas ali. Pasta de dente não. E pomada, a pessoa pode ser alérgica. As pomadas que o Ministério da Saúde liberou para passar, elas são indicadas para queimaduras solares. Então, após a avaliação médica, o médico sim vai falar, você vai usar a pomada tal. Aí é uma prescrição médica, depois que ele já examinou e viu o tratamento mais adequado. Em primeiros socorros, nós nunca usamos pomadas, tá? Nem o SAMU, nem o Corpo de Bombeiros. A gente resfria com soro nas ambulâncias, que em casa poderia ser água corrente ou de água mineral filtrada, e fazemos um curativo no local. Aproveitando então esse questionamento da Mariana, tem gente que passa manteiga, azeite. Ah, passa mesmo, passa. Não é? Incrível. E aí, que dizem que inclusive ajuda a não formar bolhas e tudo mais. É mito, verdade, crendice popular? Não é crendice popular, é mito realmente. Vem a história também da clara do ovo, porque ela é albumina, é proteína e tal. Sendo feito, pessoal, existe um trabalho desse tipo de hospitais especializados, mas com material claro esterilizado, tal. É outro circuito, isso aí é para o intra-hospitalar. Primeiros socorros é uma partezinha ali para o leigo, né, que não é da área da saúde, graduado e tal, dá uma primeira ajuda. Então, quando você ouviu falar que hospitais usam algum material diferente, é lá para o intra-hospitalar, para a equipe médica, com o enfermeiro utilizarem. Nós vamos fazer em primeiros socorros o que tem evidência científica que funciona mais. E é esse primeiro atendimento. Resfriar o local e proteger. Por que proteger, pessoal? Tampar. É um tampar sem apertar, tá? Olha só. Não é curativo compressivo. Eu vou comprimir a queimadura. Não. É curativo oclusivo. Ele tampa sem comprimir para evitar infecções. Enquanto na hemorragia você comprime, na queimadura você só oclui, você só tampa e fixa uma maneira mais frouxa ali para não ficar apertando e esfolando a queimadura. Quando você põe pano seco em cima de uma queimadura, você não hidratou o local, ele pode grudar e puxar a pele. Ai, que aflição. Então, sempre resfrie com água local da queimadura. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Seguindo aqui, então, com os itens que nós devemos ter na nossa casa. Você já trouxe alguns. Isso. E agora explique um pouco mais. Estamos vendo um oxímetro, um medidor de temperatura. O que a gente tem aqui? A gente, quando pensa em atadura, compressa de gás, em talas, estão pensando muito em trauma, ferimento traumático. Fratura, um corte, uma incisão, um sangramento, uma queimadura. Mesmo o soro aqui precisa ser traumáticos. Mas e o caso clínico? Então, uma coisa, pessoal, que eu peço para que vocês esparramem isso, espalhem esse conhecimento para seus conhecidos, seus familiares. Nunca queira diagnosticar, tenho certeza que é pressão baixa, tenho certeza que é pressão alta. Não faça isso. Então, por mais de uma vez eu vi pessoas que foram receber, vamos colocar sal na boca dela, sal embaixo da língua, tal, porque ela está com moleza, ela está com sonolência, tenho certeza que é pressão baixa. Quando mediu, pessoal, estava 20/12 e queriam colocar sal na língua da vítima. Então, tem pressão alta que não vai ter dor de cabeça.
você vai achar que não é pressão alta e é. Tem pressão baixa que também os sinais podem te confundir. Então, não é proibido, por isso que vende em farmácia, você tem um aparelho de pressão. Você vai encontrar também na internet vários tutoriais de médicos, enfermeiros, pessoas competentes, capacitadas, ensinando como que você usa. Eu estando em pé, pulando lá, desesperado, ou todo afobado, vou medir a pressão, vai dar alterada. Então, sempre os cardiologistas colocam, pessoal, senta, calma, respira, descruza as pernas, estica, relaxa o corpo. Passou uns minutinhos, mede a pressão com calma, como o fabricante fala, deixando o seu pulso aqui no nível do coração. Agora está lá, afobado, olhando desesperado para ver quanto vai dar. Toda essa ansiedade, essa movimentação, isso aqui vai ser alterado. Tá? Isso então, é muito importante. Lógico que é melhor medir no pronto-socorro, numa UBS, numa UPA, pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, o médico vai estar medindo lá com calma, com o aparelho mais aferido. Mas esse para uma primeira noção, ele é bom. Porque você vai ver, puxa, eu ia fazer uma coisa, não ia levar para o PS, vou tomar um remedinho, só que quando vê, peraí, 20/12. Melhor Tá muito pronto-socorro, pessoal, pronto-socorro. Então não fica falando, eu tenho certeza que é pressão baixa, porque eu vi vários casos assim, que eu também achava que era baixa, mas eu não fui bobo. Não, vamos conferir. Se aconteceu num clube, na piscina, isso aí é pressão baixa, caiu a pressão dela, vamos dar não sei o quê. Não, tem um médico no clube, levamos lá, mediu, estava altíssima. Então cuidado com alguns sintomas e você vai querer dar um diagnóstico ali. O médico mesmo, para dar diagnóstico, o próprio médico vai querer mais informações, exames ou medições para falar que é pressão alta ou baixa e para medicar. O próprio médico. Inclusive porque o histórico do paciente conta também. Você tendo facilita demais, você história consegue do paciente. entender um pouco mais por onde que a sua pressão caminha. Dani, o que nos ajudou muito, pessoal, durante a Covid, tá? Quem puder, tem condições, vejam preço bom, tal. Quando puder, né, parcela. Tem um oxímetro. O oxímetro, você muitas vezes toma uma decisão, você vai até para um pronto-socorro ou não. Né? Durante a pandemia, a gente verificava, puxa, tá 98, 99, tá medindo oxigênio no meu sangue, estou verificando minha pulsação tá boa. Teve um colega que ele viu que o batimento estava meio estranho, não sabia o que era. Ele viu que o batimento estava 130 em repouso. E não era ansiedade, que estava calmo. Quando foi ver, ele estava desidratado. Quando o médico no pronto-socorro determinou que a enfermagem fizesse infusão de reposição de volume para ele, colocasse soro na veia e repôs o volume, o batimento dele foi para 80, 75, ele estava desidratado, muito fraco, tinha tido uma diarreia e percebeu pelo oxímetro que o batimento estava muito alto, né? Percebeu a oxigenação até estava boa, mas alguns casos de pneumonia, resfriados, gripes, puxa, a criança ou adulto não está respirando bem. Olha, tá com 90, tá com 89, 92, tá esquisito. Então vai também saber utilizar, colocar no dedo correto, ver a questão de esmalte. A pessoa vai respirando normal, para ficar prendendo o ar para dar alteração. Quem puder, oxímetro é uma boa, tá? Além do aparelho de pressão, tanto que eles são liberados para vender pelo Ministério da Saúde. Na dúvida, pegue tutoriais de profissionais da saúde na internet, explicando passo a passo como utilizar o manual do fabricante, ok? Perfeito. Termômetro, isso aqui ainda bem, estou mostrando, mas ainda bem que principalmente as mães, né, Esse aí acho que todo mundo tem um em casa. Todo mundo tem que ter, né, tem que ter. Tá quentinho, acho que é por causa do cobertor, tá? Pessoal, determinar a temperatura, quando chega no PS, na triagem a enfermeira pergunta, o médico, né, o pediatra ou o médico, né, vai perguntar, mediu em casa, quanto estava, tal, né? Agora a febre foi persistente? Isso. Quanto tempo para baixar? Não está baixando? Quantos dias de febre, né? Tá dando lá um remedinho, um antitérmico, não tá baixando. Então, tem o termômetro, pessoal. É 15 a 25 reais, tá? Não vai te causar problemas para uma coisa tão importante como essa. E eu queria colocar, então, para casa, olha só, aparelho de pressão, um oxímetro, um termômetro, eu recomendo. Esse trio é importantíssimo. Porque para minha família vai muito bem, tá? E você ajuda você a passar informações médicas até para uma consulta online, ajuda muito. Só que eu queria passar aqui para os estabelecimentos, aí não é mais a sua casa, estabelecimentos grandes, como grandes empresas, shoppings, terminais aeroviários, metroviários, rodoviárias. Existe lei, você coloca que quando você tem um fluxo muito grande de pessoas, olha, passam por ali 2.000 pessoas, 3.000 pessoas por dia, eles têm que ter um desfibrilador. Então tem que ter um aparelho, tá, para paradas cardíacas que vai emitir um choque elétrico e tal. E aí, esse estabelecimento, por meio de brigadistas treinados, socorristas treinados ou bombeiros civis,
vão utilizar o equipamento para choque na vítima para reverter uma parada, que grande parte das paradas tem um ritmo que é chocável, que é a fibrilação ventricular. Então, dos grandes estabelecimentos, saiba que tem que ter o desfibrilador. Eu queria a recomendação para todo mundo, papais, mamães, não se esqueçam da Lei Lucas, vigente, vigorando e é federal. Todas as escolas, públicas ou privadas, têm que ter treinamento de primeiros socorros para os colaboradores. É lei federal, vigente há muito tempo. E é tão importante? É importante porque se uma criança engasga, um inspetor de aluno vê e não consegue fazer. O professor não está treinado. Ou está treinado, treinou há muito tempo, treinou há 10 anos atrás, não lembra mais, a manobra já mudou, atualizou. Então é importantíssimo, não é só professores, tá? São colaboradores das escolas, públicas e privadas. Então meus filhos estavam indo para uma excursão, eu encostei no ônibus da excursão, posso falar com o senhor? Ou tinha aqueles monitores, né? Aí já perguntou, estão sabendo, estão por dentro? Ele falou que tinha um curso de primeiros socorros. Eu falei, você fica constrangido se eu pedir para você como que faz a manobra de desengasgo nos nossos pequenos aí de 7, 8 anos? Ah, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai pegar aqui, inclinar um pouquinho, tapinha nas costas, aquela manobra no abdômen, a manobra de Hem. Ele viu, eu vi que ele sabia. Aí eu fiquei tranquilo. Então, aí você já ficou tranquilo e confiou nos seus filhos. Confiei. Então, isso é importantíssimo. Procure Vamos saber. junto, pessoal, conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Você se sente preparado? A alternativa mais votada foi: não, eu não me sinto preparado e teria medo de agir. Na sequência, em partes, tenho noções básicas. Por último, sim, sei como agir, não teve nenhum voto. Olha a importância, Humberto, da sua presença e participação. Olha, agradeço o telespectador pela honestidade. Pela honestidade. Exatamente. Impressionante a honestidade. Importantíssimo. Para você que gostou, quer conhecer um pouco mais do trabalho, gente, do Coronel Bombeiro Veterano, especialista em resgate, ele deixa à sua disposição o Instagram, psicoseg_assessoria e também Humberto César Leão. Espero que você tenha gostado dessa nossa consulta. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por essa aula que você deu pra gente. Te desejo um excelente restinho de tarde e um excelente final de semana também. Tudo de bom para você e até mais.